Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo, estaremos juntos nas aulas de matemática e suas tecnologias. E na aula de hoje falaremos sobre mulheres lutam por seus direitos, o que representa lutar por seus direitos e o que mudou em nossa sociedade devido a esta luta. Então vamos falar sobre a luta das mulheres nos últimos anos para conseguir os seus direitos. Bem, ao longo da história, vimos como as mulheres lutam pelos seus direitos e, devido a isso, conseguiram mudanças importantes que muitas mulheres usufruem hoje em dia. Essa luta ela não é fácil, né? Houve avanço, mas é uma luta que continua nos nossos dias. Então vamos conhecer uma dessas mulheres, né, que luta pelos seus direitos. Vamos falar aqui da Ana. Vocês vão conhecer a Ana, que está ingressando na área de tecnologia da informação, uma área que até então ficou conhecida por ter poucas mulheres atuando. Então, vamos falar sobre o curso de Tecnologia da Informação que a Ana está fazendo. Ela está estudando bastante matemática. Vamos ver os conteúdos que ela está estudando nesse módulo. Ela vai começar a ver um pouco de geometria analítica. Então, vamos conhecer o primeiro tópico que ela vai estudar aqui, que está relacionado com a distância entre pontos. Vamos ver? Então, para pensar na distância entre pontos, né, a gente precisa relembrar também como são os pontos no plano cartesiano. Então, a gente tem aqui, por exemplo, os pontos 2 e 3. Se vocês observarem os pontos 2 e 3, a gente tem que eles estão na direção do 2 no eixo x, na direção do 3 no eixo y. Se você olhar aqui o ponto 3 e 1, ele está na direção do menos 3 no eixo x, na direção do 1 no eixo y. Se você olhar aqui o ponto menos 1,5, menos 2,5, né, ele está na direção do menos 1,5 no x e menos 2,5 no y. Se você quiser achar, né, a distância entre dois pontos, você poderia, se você tivesse já com papel, a régua, né, fazer aqui, por exemplo, de uma maneira prática, passar um segmento de reta entre dois pontos quaisquer e ver quanto que mede essa distância com a régua, seria um caminho prático quando você está com papel, régua, lápis, mas a gente precisa muitas vezes achar essa distância, né, a partir dos dois pontos. É o que falaremos nessa aula. Então vamos conhecer a fórmula, né, que nos ajudará. Então essa é a fórmula da distância que vamos estudar, que é x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y ao quadrado. Então você pega os valores do x dos dois pontos e do y também dos dois pontos. Aí você tem aqui a fórmula da distância e aí a gente tem aqui, ó, se você olhar o primeiro x ali, melhor dizendo, o segundo x, né, o 5, e o primeiro x, que é 2, olhando os pontos A e B, né? Se você olhar os y, que é o número do lado direito, o y2 é 7, o y é 3, faz a diferença entre eles, 5 menos 2, 3, aí depois 7 menos 3, 4, aí você faz ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, você soma, você achou a raiz de 25, que deu 5, tá certo? Essa é a fórmula da distância que a gente usa, né? A distância entre dois pontos. Vocês têm aqui uma curiosidade falando sobre a origem da fórmula da distância que está aqui no canal, é só vocês buscarem nos vídeos, né? Na playlist de Geometria Analítica. E nós temos então aqui que as lutas das mulheres por seus direitos continuam, é uma luta que começou há muitas décadas atrás e muitos resultados se refletem na nossa sociedade atual. Assim que em nossa sociedade essa luta continua para que novos direitos sejam adquiridos e um legado seja deixado para as novas gerações. Forte abraço a todos e até a próxima.